Olá. Hoje a gente mergulha aqui numa análise sobre as dinâmicas internas e a imagem externa do Supremo Tribunal Federal, o STF. Isso, a gente está partindo de um comentário, né? Uma análise que foca em supostas tensões entre os ministros e também numa mudança que teria ocorrido na cobertura de jornais grandes. Exato. A missão aqui é tentar entender essas alegadas fricções, né? E como as narrativas sobre o STF podem estar mudando. Bom, vamos lá. O ponto de partida é a descrição de um clima tenso lá dentro. A análise que a gente tem aqui, ela sugere que o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, talvez não seja, assim, tão querido internamente, sabe? Diferente de outros ministros, tipo Barroso ou Fux, que seriam vistos como mais, digamos, afáveis, segundo essa fonte. E isso é fascinante, né? Observar como essas dinâmicas, assim, de bastidores de uma Corte Suprema, pelo menos como relatadas aqui, podem, de alguma forma, refletir ou até influenciar o cenário político maior. Com certeza. A fonte que a gente está vendo sugere conflitos mesmo, e até cita uma reportagem da Folha de São Paulo, falava de desentendimentos entre o presidente da STF, o ministro Barroso, e os ministros Moraes e Gilmar Mendes. Assim, eu lembro dessa história. Pois é, e detalha, inclusive, uma suposta articulação do Barroso nos bastidores de um julgamento importante, aquele das sobras eleitorais, sabe? Sei. As vagas que sobram na eleição proporcional. Isso. E essa articulação teria irritado o ministro Moraes, segundo essa reportagem que a fonte menciona. Entendi. E olha, a análise que estamos discutindo vai até mais longe. Ela interpreta essa tensão toda como um possível sinal de vulnerabilidade política para o Moraes. Vulnerabilidade? Como assim? O comentarista usa uma expressão bem forte. Ele fala em cheiro de sangue. Tipo, indicando que adversários políticos poderiam estar percebendo uma oportunidade, sabe? Nossa, cheiro de sangue, pesado. E essa percepção, ainda segundo o comentário, estaria ligada a uma suposta diminuição da utilidade do ministro. Isso depois da mudança no governo federal. Interessante essa conexão que a fonte faz. E aí, é aqui que fica realmente quente a discussão. O comentário dá um peso enorme a editoriais recentes, da Folha de São Paulo e do Estadão. Sim, essa mudança na linha editorial dos jornais é apresentada como um ponto de virada, quase. A Folha, por exemplo, publicou um editorial que, segundo essa análise que a gente está vendo, reconhece censura por parte do Moraes. Reconhece censura? É o que a fonte diz que o editorial faz, mencionando inquéritos anômalos, aquelas investigações que essa análise considera irregulares, né? Falando em ordens secretas, falta do devido processo legal, uma leitura muito particular do texto constitucional, segundo as palavras usadas na fonte sobre editorial. Entendi. Quer dizer, a fonte interpreta o editorial da Folha dessa maneira bem crítica ao ministro. Exato. E o Estadão também publicou críticas, defendendo o direito de criticar as instituições. O ponto central aqui é como a fonte lê tudo isso, sabe? E como ela lê? Como uma espécie de nova permissão, vamos dizer assim. Uma permissão vinda da elite, talvez, para um tipo de crítica ao STF ou a certas figuras lá dentro, que antes seria mais marginalizada nesses círculos. Entendi. E é importante a gente situar essa leitura, né? A análise que a gente está dissecando aqui, ela vem de uma perspectiva crítica com um viés mais conservador. Sim, claramente. E essa perspectiva vê a mudança na imprensa como algo positivo, claro, mas também como tardio. O argumento é que a suposta omissão anterior desses jornais teria, de certa forma, contribuído para o cenário atual. É uma crítica à imprensa também, então. Também. E aí o comentário faz um chamado, né, para focar no restabelecimento do devido processo legal, da liberdade de expressão para todo mundo, não importa a ideologia. Exato. A ênfase dessa visão que estamos analisando é que o debate não deveria ser, assim, ideológico, mas sobre princípios básicos, né? O papel das instituições. Certo. Sugere que, se a mídia tradicional tivesse sido mais crítica antes, talvez as coisas fossem diferentes hoje. Mas essa mudança editorial, mesmo que vista como tardia pela fonte, é interpretada como um sinal positivo, alinhado com críticas que essa corrente de pensamento já vinha fazendo há tempos. Ok, então resumindo o que essa análise específica nos traz, temos um cenário que aponta para, primeiro, atritos internos significativos no STF. Sim. Segundo, a percepção de vulnerabilidade de uma figura central, como o ministro Alexandre de Moraes. Uma virada crítica bem marcada em editoriais de jornais que são muito influentes. E tudo isso apresentado por uma ótica que critica bastante o que ela considera ser ativismo judicial, né? Exato.
aquela visão, segundo essa fonte, de que o tribunal estaria extrapolando seu papel constitucional, cometendo excessos. Perfeito. Então, para a gente fechar e refletir um pouco, partindo desse argumento central da fonte que a gente analisou, Sim. se a gente considerar essa narrativa de mudança na mídia e essas supostas tensões internas lá na corte, quais poderiam ser as consequências disso a longo prazo? Para a imagem pública do STF, para o equilíbrio de poderes aqui no Brasil? É uma ótima questão para se pensar, né? Fica essa reflexão sobre essa interação complexa entre as decisões da corte, o clima político e a forma como a imprensa enquadra tudo isso, especialmente quando a gente analisa a situação por um ângulo crítico à atuação do judiciário, como foi o caso dessa fonte que a gente explorou hoje.